Bom, nós estamos aqui com meu querido amigo Mid, que o nome dele, como ele acabou de dizer, Midgerson Maia. Midgerson Maia. Mid, eu acho que toda a conversa que eu tenho contigo, acho que desde que a gente se conheceu, ela roda ao redor de futuro, futurismo, sim, e fazer essa ponte entre os dois. É difícil encontrar pessoas híbridas como você e eu, que gostam do mundo corporativo e também gostam da academia. Uhum. Geralmente rola uma divisão, né? E aí o que te trouxe aqui foi um tema, né? Que é a história do que você vai fazer os recortes todos através de uma revista que vai juntar. Sim. Esse é o corporativo com a academia. Que ela... Posso? Pode, claro. Que é a Século 25. Né? É um filho muito seu. Sim. E eu queria que você contasse um pouco. Sim. Você fez uma palestra inteira sobre isso, sobre a singularidade, como todas as coisas vão acabar se conectando. Então, por favor. Legal. É um soft launch, ela está às vésperas de sair oficialmente. O lançamento, né? Lançamento agora no final de outubro, começo de novembro, é mais ou menos essa data de lançamento. A revista, na verdade, ela surge de um incômodo meu, né? Que é realmente essa dificuldade do mercado se encontrar e conversar com a academia, né? Hoje eu acompanho muita coisa de mercado, leio muito sobre revistas e veículos que trabalham com inovação, mas assim, quanto mais eu leio, mais eu vejo que falta muito essa visão humana, né? Essa visão mais aprofundada. A gente vê muito assim, os veículos trazendo a tecnologia por si só, né? Um gadget novo que foi lançado, né? Pode ser de realidade virtual, pode ser de qualquer outra área, né, da tecnologia, mas pouco se fala sobre os impactos, né? E os impactos, não estou falando impactos assim, eu estou falando impactos a longo prazo, não estou fazendo impactos amanhã, né? Por isso a revista chama Século 25, sim, né? Sim. E às vezes quando eu levo esse tema, esse nome para algumas pessoas, elas me perguntam, mas como assim? Você está ficando louco? Você acha que a gente vai chegar no século 25? Você acha que o humano está destruindo o planeta? É justamente por isso que a gente precisa desse olhar, e dessa preocupação e dessa discussão, para que, se não, de fato, nós conseguirmos, eu espero muito que cheguemos lá, mas se não conseguir, pelo menos assim, ao século 24, 23, né, prolongar esse período, né, que estamos em risco, na verdade. Se você observar a questão da sustentabilidade, né, como que as coisas estão acontecendo ao redor do mundo, as ilhas de plástico e tudo mais, o aquecimento global, o efeito estufa, alguns cientistas já disseram que se a gente não mudar, né, as coisas de forma estrutural, a gente não passa do século, né? E é por isso que é tão urgente a gente começar a contar essas histórias, exatamente. Porque essas mesmas tecnologias usadas erradas, que podem dar toda essa distopia, elas podem ser os braços que estavam faltando para acelerar com certeza. O outro lado da história, para que a gente consiga passar do 23 e chegar no 25. Com certeza. Nós temos uma visão muito otimista da tecnologia, né? E aí isso não significa que nós não falemos de questões distópicas, né? É muito importante você abordar o tema, tratar do tema, porque é a partir dessa visão que a gente consegue pensar o outro lado e também pensar o que nós temos que fazer para atingirmos esse objetivo, né? Que é muito importante. Então a revista Século 25, ela vai trazer tecnologia nova, vai falar de mas o tema ele vai ser muito ancorado nessa questão ética, na discussão de ciências humanas, da antropologia, tentando entender por que alguns efeitos, né, como os haters, por exemplo, como o ódio, a polarização, ela acontece e ela tem como, de uma certa forma, a tecnologia linkada a isso, né, porque as pessoas vão postando coisas nas redes, e se esquecem, elas não têm uma consciência do desdobramento daquilo, tudo é muito inconsequente, né, na cabeça das pessoas. É um simples post, né, é uma simples opinião, mas aquilo tem um efeito material muito grande, né? Até na academia a gente discute que a linguagem ela tem um efeito material, né? Aquilo que se fala e como fala, ela pode resultar numa manifestação, como aconteceu já no Brasil, em 2013, né? E ali você tem queima de ônibus, né? Quebra de vitrines, quebra de banco. Isso é um desdobramento material daquela conversação que foi feita ali de uma forma muitas vezes não consciente, né? Porque a maioria dos posts eles não são conscientes, as pessoas repassam e depois que elas tomam
consciência, né? E o caso, a gente vê muito isso em alguns juízes, né? Alguns advogados, pessoas assim supostamente esclarecidas, né? Fazendo presidentes da República de nações exatamente. grandes, e né? depois que elas observam o impacto daquilo, nossa, desculpa, não era essa a intenção, né? Então, eu acredito, e esse é só um dos exemplos, né, dos efeitos das tecnologias. Estamos aí, né, somente nas redes sociais, né? Quando a gente pensar, né, quando nós nos depararmos com evoluções disso, né, o machine learning, linguagem natural, né, deep learning, que já é uma camada mais profunda de algoritmos, né, e quando isso é atingido, quando você consegue materializar isso em termos de conversações na internet, também haverá efeitos. Exato. Né? Então, hoje as pessoas, a gente tem o problema dos social bots, né? Que muitas pessoas acham que aquilo é um perfil, que aquilo é uma pessoa, né? E não é. De fato, é um robô programado para agir como pessoas, falseando o humano, né? Para mim, o teste de Turing já foi vencido, né? Isso é um exemplo muito claro de que o teste de Turing já foi vencido. As pessoas precisam se conscientizar dessas coisas, Sem né? dúvida. E dos impactos. Principalmente quando a gente fala de massa, né? Os algoritmos, para aqueles que não produzirem esse exercício de se conhecer, de conhecer não só a tecnologia externa, mas as próprias tecnologias, vão ser as primeiras a serem manipuladas, como já estão sendo. Sim, né? sim. As inteligências todas algoritmas artificiais, elas vão capturar aquelas que usam sua inteligência também de forma artificial. Exatamente. É o que o Harari está trazendo agora no terceiro livro dele, que é o Lições do Século XXI. Ele fala que os humanos que não forem capazes de se autoconhecer, aí escolhem seus caminhos. Sim. Né? Eles vão ser facilmente manipulados, porque o algoritmo vai conhecer ele melhor do que ele mesmo. E eu acho que é um dos exemplos, né, que eu já citei lá na palestra, palestra, a série Westworld. Sim. Que ela tem, por trás daquilo que se apresenta também, tem um objetivo do parque, né? Sim. Que é conhecer o humano, que é copiar ali né, os referenciais, né? E as pessoas não sabem que estão sendo os participantes ali, né? Não os anfitriões, mas as pessoas que pagam o ingresso para participar daquele parque, elas estão sendo copiadas também, né? E aí, isso é só um exemplo. Hoje, na internet, além desses algoritmos que já acaba nos conhecendo, né? Imagina isso daqui a 20, 30 anos com algoritmos muito mais poderosos. Sem dúvida. Aliados, inclusive, à computação quântica, né? Porque nós temos uma limitação hoje de computação ainda. Quando a computação quântica ela se tornar popular, né? Quando ela se materializar, o mundo vai virar, e eu acho que a velocidade de mudança vai ser muito maior que nós estamos vendo hoje. E é por isso da urgência de nós sermos melhores humanos, né? Sim, sim. Do contrário, o século XXV vai ficar geopardizado mesmo, né? Exatamente. E isso é urgente, você olhar para o futuro, né? E olhar assim, sob uma perspectiva humana de exponenciar o humano. Porque quando eu ouço essa palavra, exponenciar o humano, para mim é muito disso, né? Para mim é muito da questão da conscientização, né, a respeito dos usos das tecnologias, porque senão é como uma criança mexendo com álcool, né? A criança que está ali, ela não sabe que aquilo, de repente, pode tomar contato com uma faísca e explodir e queimar tudo. Eu vejo muito por essa ótica, né, desse cuidado. E para que possamos ter esse cuidado, as pessoas precisam compreender melhor a tecnologia para que a tecnologia ela não sirva por uma reprodução, né, ou uma reprodutibilidade daquilo que está dentro do humano, de ruim, na verdade, né? Para fora, que normalmente nós somos parte muito ruim, né? Sim. O Freud, no início lá da psicanálise, ele dizia que o ser humano é como um iceberg, onde a parte consciente é só a pontinha e o resto é tudo inconsciente. E é no inconsciente que moram, assim, as tensões, as coisas mais perversas, né? Muitos dos males que existem hoje em dia, né? Eles surgem de uma articulação, né? Que é uma articulação inconsciente também. Porque se você sabe que vai machucar, né? Por que você vai fazer determinadas coisas? Mas os humanos acabam fazendo mesmo assim, né? Então, o exercício de conscientização, de exponenciar o humano, para mim, a minha ótica de quem estudou psicanálise há muito tempo, é baixar
essa linha de água, né, que no iceberg lá do Freud, mas no sentido da base, né, para não ficar somente a pontinha. Sim. Porque aí sim a gente vai conseguir olhar para baixo, né, e olhar sem medo, porque isso é muito comum em terapias, né, quando uma pessoa vai para o divã, por exemplo, ela tem muito medo daquilo, né, as pessoas, muitas não suportam porque elas começam a enxergar as coisas ruins, as coisas perversas que estão dentro delas. E eu acho que com a tecnologia é um pouco parecido, né? A tecnologia agora, ela está mostrando muito o lado negativo do humano, né? Ela tá, na verdade, ela desacobertou, né? Não sei se é a palavra ideal, mas o lado humano feio, ele está mais evidente, porque a tecnologia está aí para mostrar. Então, a questão não é, sobre a minha ótica, não é evitar a tecnologia, mas aprender com ela como você lidar com esse lado humano, perverso e difícil e superar isso, né? Que é um pouco do que faz a terapia. Exatamente. Midi, muito obrigada. Eu que agradeço. Acho que esse era o desafio, né? De tentar juntar. E aí a gente vai ter ainda alguns séculos para chegar a esse iceberg aí onde ele deve chegar na linha d'água. Muito obrigada. Obrigado a você. Era uma conversa necessária. Obrigado a você. Fico muito feliz pelo convite. É uma honra, é um prazer imenso participar de tudo que você faz, porque eu acredito muito no objetivo que você tem. Nós estamos muito alinhados em relação ao futuro, então... Muito bom. Obrigadão, viu? Obrigado. Muito bom. Fechamos.